E em estúdio para fazer a análise da semana está, como sempre, José Pedro Belmar da Costa, diretor do Departamento de Gestão de Ativos do Banco Popular. José Pedro, muito bom dia. Fazemos mais um balanço, mais uma vez, com a Espanha aqui em destaque. Víamos esta entrevista e terminava a peça a dizer que Portugal pode ser, de alguma forma, afetado, as grandes metas, os grandes objetivos podem ser afetados pela crise em Espanha. Como é que no Banco Popular encaram esta crise em Espanha? Ora bem, a crise em Espanha de facto é grande, principalmente porque deriva de um problema local que tinha a ver com o excessivo crescimento no mercado imobiliário, com a bolha do mercado imobiliário, que apanhou a onda do crash de 2007, 2008, não é? Portanto, há aqui uma conjugação de fatores que fez com que o sistema bancário espanhol, que estava extraordinariamente exposto a este tipo de crédito, tivesse uma questão, fosse confrontado com insolvências e questões relacionadas com a descapitalização dessa banca, apesar da Espanha, curiosamente, o Banco Central de Espanha sempre teve, desde a crise do Banesto, há cerca de 25 anos mais ou menos, sempre teve uma política muito agressiva a nível de a necessidade de criação de provisões por parte dos bancos espanhóis. Portanto, o sistema, do ponto de vista de provisionamento, está relativamente bem. Portanto, existiam algumas gorduras que poderiam, digamos que, reter aquela onda de choque que foi provocada por estes dois fatores que eu enunciei. Contudo, a situação é muito mais grave no sentido em que havia, de facto, principalmente ao nível das cajas de ahorro, uma exposição brutal a este tipo de crédito imobiliário, e isso criou a tal situação de insolvências e a necessidade que o Banco de Espanha teve de reestruturar todo o sistema bancário em Espanha. E isso passou e está a passar pela fusão de muitas dessas cajas, pela necessidade de haver alguma consolidação a nível dos bancos principais. Concretamente, no caso do Banco Popular, houve uma operação que foi muito interessante, que foi anunciada, portanto, já este ano e, foi concretizada o ano passado, anunciada o ano passado e concretizada já este ano, que foi a aquisição do Banco Pastor, que era um banco que tinha está muito localizado na zona da Galiza, e que de facto é isto que o Banco de Espanha pretende, que os bancos mais fortes consigam absorver de alguma forma os bancos mais fracos, sem pôr em causa a solvabilidade dos mesmos. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, o Lloyds Bank quase que ia sofrendo da cura de ter que integrar as instituições que em Inglaterra, ou grandes instituições que tiveram de facto graves problemas com esta crise financeira, não é? Portanto, há aqui uma espécie de equilíbrio que o Banco Central de Espanha tem que fazer em relação aos bancos espanhóis, no sentido de conseguir essa consolidação do sistema financeiro, recapitalizá-lo muito. Nesta altura, em Espanha? Não, em princípio, enfim, este programa dos dois LTROs que o Banco Central Europeu disponibilizou, que foi bastante, enfim, utilizado pelo sistema bancário espanhol, o nosso também, o nosso português também, porque não nos podemos esquecer também no meio disto tudo, Portugal também está muito ligado em Espanha a nível de banca. É o principal parceiro comercial. Exatamente, é o principal parceiro comercial e, como tal, de facto, os bancos espanhóis em Portugal têm uma posição bastante relevante, não é? Mas, como eu dizia, por um lado, portanto, facilidade que os bancos tiveram de ir buscar dinheiro ao Banco Central por períodos alargados permite realmente esta consolidação e controlar esta situação. E, por outro, o próprio governo espanhol está a incentivar muitíssimo, com a ajuda, obviamente, do Banco de Espanha, a tal recapitalização do sistema financeiro espanhol, que vai levar, de facto, a que os bancos se tornem mais fortes. Obviamente que isso vai sair do pelo, não é? Como se costuma dizer, ou seja, vai sair do orçamento e daí, de facto, a situação... E é daí que advém muitos dos receios em relação à Espanha, um plano de austeridade que alguns analistas dizem que é talvez ambicioso demais. É um facto. Eu acho que realmente todos os planos de austeridade negociados com o FMI, com o Banco Central Europeu, têm sido muito rigorosos. Contudo, têm sido aplicados de alguma forma. Agora. Está toda a gente a ver o que é que cada país que vai saltando da tómbola, o que é que vai fazendo, e toda a gente está a acompanhar quase passo a passo. Exatamente. Cada caso é um case study para o seguinte, não é?
Contudo, há aqui uma grande diferença, porque Espanha de facto já pesa, não é? Espanha já pesa, a Itália também já pesa. Já estamos a falar de economias muito representativas e, enfim, a panaceia não é igual para todas as zonas, não é? Valha-nos a nós, Portugal, o facto de termos uma dimensão relativamente reduzida e ser mais fácil, digamos assim, por via da dimensão, resolver o problema do que no caso da Espanha, se de facto o problema se agravar. Contudo, é um problema que está a ser monitorizado e eu penso que as autoridades todas estão a olhar muito para o caso espanhol. Houve já um momento, enfim, nos últimos tempos, portanto, as taxas de dívida soberana em Espanha e os downgrades que houve levaram a que, enfim, aumentasse um bocadinho. Já houve um certo encolhimento, contudo, é uma situação que tem que estar a ser monitorizada e é isto, no facto, está a provocar a continuação, digamos assim, da crise soberana na Europa, não é? Zé Pedro, concorda com a Fitch, que diz que é preciso mais austeridade para ultrapassar esta crise? É que tem-se lançado o grande debate e eu tenho tentado falar com todos os convidados para tentar perceber quais são as diferentes posições. De um lado da balança está a austeridade, do outro lado está o crescimento económico e sabemos que nem sempre é fácil juntar estas duas vertentes no mesmo prato da balança. O que é que deve prevalecer nesta altura para sair, sendo que esse é o objetivo final desta crise? Eu diria que aqui realmente são duas componentes dificilmente reconciliáveis, principalmente em situação de alta volatilidade como nós vivemos hoje em dia, mas eu diria que o trabalho que já foi feito com a austeridade, portanto o trabalho de encolhimento dos orçamentos de cada um dos países da Europa, principalmente dos países mais afetados pela crise, é um trabalho meritório, é um trabalho que já foi feito e, portanto, não pode ser posto em causa. Acho que é importante termos isso em conta, ou seja, há uma redução da dívida a nível, enfim, de percentagem do PIB. Contudo, é preciso também pôr na agenda e rapidamente um plano de crescimento para a Europa, para a zona euro. Crescimento esse que levará a que as receitas obtidas por parte dos Estados nos seus planos de austeridade aumentem e, como tal, seja mais fácil, digamos assim, pagar a dívida que os Estados neste momento acumulam face aos seus credores, não é? Portanto, acho, ou resumindo na sua pergunta, acho que de facto a austeridade é preciso e continua a ser necessário. De resto, o Mário Draghi ontem referiu muito esse aspecto, que é uma batalha que tem que continuar a ser travada, ou seja, vamos continuar a ter a austeridade, mas e o BCE tem é estado à espera também que para ver que medidas é que são tomadas. É um facto. Deixou de estar presente no mercado secundário. Deixou de estar presente no mercado secundário, já anunciou que realmente mais uma marcação de é posição complicado. nesta altura. É marcar a posição e, de facto, o caminho para que a agenda do crescimento possa aparecer implica necessariamente que haja uma redução no nível de dívida e o nível enfim, que as dívidas dos países soberanos seja sustentável a médio e longo prazo. É esse que é o ponto. Agora, quando é que isso acontecerá? Não sabemos. Há aqui um fator que é importante, é que realmente a austeridade leva à recessão, tem uma finalidade diferente daquela que todos nós almejamos, que é o crescimento. Portanto, há de haver aqui uma necessidade clara de... Alguém vai ter que ceder, uma das partes vai ter que ceder. A Europa pôr o crescimento na agenda. E eu diria que o crescimento terá que ser feito por via do investimento e não tanto por via, enfim, de medidas que façam aumentar substancialmente as dívidas de cada um dos países e, enfim, consolidada em termos da Europa. Mas eu repito, a Europa tem uma dívida que, em termos consolidados, é muito inferior àquela que tem os Estados Unidos. Não é? Portanto... Olhando para uma notícia, Zé Pedro, que marcou o último fim de semana e que foi eu diria uma bomba para a Europa, uma espécie de plano Marshall que estaria em fase de planeamento, uma espécie de novo plano Marshall para a Europa. Vimos aqui alguns especialistas dizerem que se calhar é um pouco exagerado falar num plano Marshall, pelo menos com a sua dimensão, mas que certamente estará em cima da mesa, ou agora ou a médio prazo, um conjunto de medidas que na prática acabam por funcionar de forma idêntica, com o Banco Europeu de Investimento a ter aqui um papel preponderante precisamente para realizar investimentos que o Zé Pedro acabou de falar. Sim, eu acho que isso faz sentido falar nessa altura. Faz algum sentido falar nisso, desde que esse plano não ponha em causa, repito, o trabalho já conseguido a nível de austeridade por parte dos países soberanos, principalmente os mais periféricos. Portanto, por outro lado também, digamos que o ambiente político
também tem ajudado a que o crescimento esteja cada vez mais presente na agenda, não é? Nós vamos ter eleições em França e provavelmente se ganhar o Hollande poderá haver alteração do ponto de vista de visão sobre a economia. Tivemos um caso no fim de semana passado da Holanda em que não passou um pacote de austeridade que levou à queda do governo, enfim, mais digamos, alinhado com os interesses alemães, e portanto isso também pôs um bocadinho em causa o que é que a maioria quer, não é? Vamos ter eleições na Grécia que também vão ter um desfecho importante. Neste fim de semana também vamos ter umas eleições regionais na Alemanha, federais na Alemanha, que são importantes também para perceber como se é que, Angela Merkel digamos, continua a perder aqui algum relevo. Exatamente, ou não. E portanto há aqui uma série de fatores por trás que podem ajudar a que a agenda do crescimento entre na Europa, que é a maioria, digamos assim, das pessoas que habitam este velho continente estejam de acordo com, sim senhora, está na hora de facto de incentivarmos a economia europeia, através, repito, de um plano que não ponha em causa os fracos, digamos assim, orçamentos de Estado. A última questão que lhe coloco, e temos que ser rápidos, estamos a ficar sem tempo, é relacionada com Portugal. Poderá Portugal, no meio de toda esta crise, de toda esta confusão, vir a servir de exemplo, como foi avançado esta semana, a médio prazo poderá ser um exemplo para os parceiros europeus, ou esta crise, e voltando ao início da entrevista, a crise em Espanha pode deitar por terra estes planos? Sim, não, ou seja, Portugal está a fazer, naquilo que depende de nós, Portugal está a fazer o seu papel, ou seja, está a cumprir aquilo que acordou com a Troika, com maiores ou menores desvios. Ainda vamos tentar perceber se de facto há grandes desvios ou não. A Segurança Social, por exemplo, está a gerar menos receitas que serviriam, digamos assim, para cobrir uma parte do déficit orçamental que nós temos como meta de acordo com os planos da Troika, mas no geral as medidas tomadas estão de facto a ter o seu efeito. Não se pode pedir mais nesta altura ao Governo? Eu diria que não. Não se pode pedir mais. Agora, o que nós poderíamos, de facto, ter é a tal ajuda da agenda do crescimento. E, realmente, a situação em Espanha, como referiu, é uma situação que pode pôr em risco isto. Porquê? Porque realmente nós temos uma ligação muito forte com a Espanha, do ponto de vista comercial e financeiro, e, portanto, aquilo que acontece em Espanha é muito importante para o resultado, digamos assim, da nossa política aqui em Portugal. Portanto, acho que realmente nós estamos a fazer o nosso papel e, desse ponto de vista, podemos ser utilizados como case study, digamos assim, para o resto dos outros países. Mas vamos ter que aguardar para perceber como é que esta história termina. Se, de facto, as variáveis que nós não dominamos, digamos, exógenas, nos ajudam realmente a cumprir aquilo que nós temos proposto. Sr. Pedro, muito obrigado pela sua análise. José Pedro Belmar da Costa, diretor do Departamento de Gestão de Ativos do Banco Popular.